gente vai entrar numa polêmica. Essa é a minha segunda dica. E eu não sei se esse é o planejamento que todo mundo indica. Mas é o planejamento que eu vou indicar. Assim, é uma opinião pessoal minha, que, tipo assim, é o ideal pra mim. Pode não ser o ideal pra vocês e tal. Eu vou explicar o porquê que é tão perfeito pra mim e por que talvez funcione pra vocês. A dica número 2 é provas e list of universities. Primeiro de tudo, antes de qualquer coisa. É claro que, primeiro de tudo, antes de qualquer coisa, se você já sabe que tipo de aplicação que tu vai fazer. Aí a gente coloca provas e list of universities, porque a gente também fala de Summer Job e Winter Job aqui, né? Mas a gente tá falando de todo tipo de aplicação. Então, se a tua aplicação envolve provas, aí vale provas e list of universities primeiro. Se a tua aplicação não envolve provas, como é o caso do Summer Job e Winter Job, que é feito por Code e-mail, sei se é aqueles por edital, porque tem alguns por edital que pedem TOEFL, a gente resume isso aqui só para List of Universities. List of Universities. O que eu quero dizer com o primeiro? Quer dizer que é, tipo assim, a List of Universities, a construção de List of Universities te ajuda no teu planejamento de construção dos teus documentos. Então, se tu vai aplicar para Summer Job e Winter Job, tu vai ver que montar a List of Universities não é tão tranquilo quanto parece, dá um trabalho, dá uma trabalheira, e a gente precisa começar a construir ela antes de tudo. Começar. Não significa que tu precisa finalizar antes de tudo. Para quem aplica para graduate school aí, sabe que a List of Universities a gente só finaliza quando finaliza as aplicações. Tipo, a gente só finaliza de vez quando finalizam as aplicações. Porque na maioria das vezes a gente vai refinando a List of Universities conforme a gente vai entrando em contato com os professores e tal. Exclui uma universidade aqui, bota uma ali. Mas a gente precisa ter um esqueleto e as nossas universidades de certeza que a gente vai aplicar antes de tudo. Antes, inclusive, das provas. Sabe por quê? Porque na hora que a gente monta a List of Universities, a gente obrigatoriamente acaba lendo no site da universidade os requisitos do programa, a nota mínima que tu precisa tirar em cada prova, na prova de proficiência, no GRE, GMAT, LSAT, seja qual for a prova que tu vai precisar, até a galera do undergrad e SAT e tal. E conforme tu vai fazendo isso, tu vai vendo o que tu vai precisar. E aí, nessas revisões e planejamento que eu digo pra vocês, às vezes tu vai precisar adicionar um writing sample, porque tu viu que tu quer aplicar para um programa que envolve writing sample. Tu vai, por exemplo, remover, tu estava se planejando para fazer o GRE, mas aí tu percebeu que na tua lista of universities tem uma única universidade que nem é a universidade dos teus sonhos que botou o GRE como recomendado ou obrigatório. Será mesmo que precisa, então, fazer o GRE? Será que não vale, talvez, tu entrar em contato com o professor, ver se tu precisa... ver se tu pode aplicar 100 e talvez o professor diga, não dá para aplicar 100, tem que mandar. Será que ainda assim vale a pena tu fazer esse GRE, se dedicar tanto, gastar tanto tempo para mandar para uma única universidade? Então, tipo assim, no momento que tu começa a montar a tua lista de universities, tu acaba sabendo o que tu vai precisar fazer. E aí o teu planejamento ele sai muito melhor. Isso não significa que tu vai finalizar a tua lista of universities. Isso não significa que tu vai excluir coisas da tua lista of universities no início. A minha lista of universities lá em julho, ela tinha acho que 20 e poucas universidades. Atualmente ela tem de 15. E eu ainda vou excluir metade delas. Eu só preciso fazer ali direitinho todos os contatos, porque eu sei que eu vou aplicar para 7 PhDs, de certeza, e provavelmente mais um ou outro. Então, tipo assim, eu vou excluir quase metade dela ainda. Baseado em contatos com os professores, baseado na nota que eu tirar no TOEFL, etc, etc. Então, a gente sempre acaba terminando a lista of universities para graduate school lá quase na época de aplicar. Terminando, não construindo. Construir, a gente constrói primeiro uma lista enorme. A gente vai refinando depois. Para Summer Job e Winter Job, a gente vai fazendo isso no longo prazo. Então, tipo assim, começou a construir as aplicações, começa a construir a lista of universities, se dedica ali, tipo, uns dias a isso, e aí começa a fazer as outras coisas. Por quê?
porque tu vai entender o tempo que tu vai levar fazendo essa função de ler trabalho de professor, de abrir o faculty, ver professor por professor, abrir o site do laboratório do professor, reunir os e-mails e tudo mais. Tu vai perceber qual é o tempo que tu tem. Tu vai perceber também se tu tem dificuldade de fazer isso, se tu vai precisar ir procurar uma ajuda e ver as aulas da plataforma sobre isso e tal. Tem gente que vai ter mais facilidade, tem gente que vai ter mais dificuldade de fazer essa busca. Pessoal que não está habituado a ler artigos científicos, se tu vai aplicar para Summer Job ou Winter Job, saiba que você vai precisar pelo menos saber ler o basicão e entender sobre o que são os artigos dos professores. E a list of universities para Summer Job ou Winter Job, ela guia para que lado tu vai fazer as tuas aplicações. Porque a tua personal letter, ela precisa ser específica para a área que tu quer aplicar. Ou para 2 áreas, seja o que for, porque daí tu vai precisar fazer 2 de forma bem específica. Então, tu vai saber construir os teus documentos, a personal letter e o resume, voltados para essa área, voltados para esses professores que vocês já colocaram ali no List of Universities e que até durante as aplicações vocês estão mandando os e-mails, vocês ainda podem estar adicionando novos professores, novas universidades para a lista. Mas o início, ele tem que ser, o start dessa construção tem que ser a lista. E as provas? As provas, aí a gente está falando daquelas aplicações que dependem das provas. Então, a aplicação para PhD vai ser obrigatoriamente dependente de prova de proficiência. Muitas vezes, se a tua aplicação é para direito, se a tua aplicação é para MBA, se a tua aplicação é para residência médica, vai ter outras provas que vocês vão precisar fazer. Dependendo de outras áreas, também vão pedir GRE, ou dependendo das aplicações, dependendo das universidades que vocês vão aplicar, vai depender de GRE, vai ter provas para fazer. Por que eu digo provas primeiro? Porque vocês precisam se planejar financeiramente, primeiro de tudo. Prova é cara para fazer. TOEFL é uma prova cara pra caralho, GRE é cara pra caralho, é tudo caro. É tudo um horror, assim, de caro. Segundo, o peso psicológico de ter que fazer uma prova e da tua aplicação depender disso é muito grande. E, o que acontece? As provas de proficiência, elas são nota de corte. Na maioria dos casos, não são todos, então existem exceções, existem universidades que pedem, por exemplo, pediu 90, tu tirou 87, ela ainda assim aceita. Mas na maioria dos casos é uma nota de corte, vai estar lá, esse programa pede 90 no TOEFL. Tal programa pede 25 no listening, 25 no speaking, 25 no reading e 26 no writing, sabe? Vai dar cada uma das notas de cada sessão mínima. E aquela nota, se tu não tirar, tu nem entra, eles nem revisam a tua aplicação. Para LSAT, para essas provas que são mais acadêmicas, que não são necessariamente de proficiência em idioma, elas são provas que te ranqueiam dentre outros candidatos. E aí, gente, isso te coloca uma outra pressão. Então, a pressão psicológica da prova de proficiência é, se eu não tirar a nota que eu preciso, eu vou ter que fazer essa porra de novo ou eu não aplico. Porque eu sei que sem a nota que eu precisava, muito provavelmente eu não vou conseguir. E a pressão das outras provas, de GRE, LSAT, MCAT, essas coisas assim, eu tenho que tirar a maior nota que eu puder. Mas a maior. Tanto que se a tua nota for mais ou menos, eles recomendam, a maioria das universidades recomendam que tu nem mande. Porque às vezes é melhor que tu não mande, tem mais chance de tu passar sem mandar do que tu mandar uma nota mediana. E eu até explico para vocês, me lembrem de no final da aula eu explicar o motivo disso para vocês, eu explicar o porquê que se for opcional mandar GRE, se for opcional mandar o GMAT, manda só se for a maior nota do mundo a que tu tirou. Me lembrem de explicar isso no final da aula. Por favor, quem tá aí, me lembrem de explicar isso. Por que eu digo para fazer as provas primeiro? Principalmente aqui eu estou falando do TOEFL. Eu estou falando do IELTS. Eu estou falando de prova de proficiência. Prova de proficiência. Se der para vocês fazerem no meio do ano. Se vocês estão, no penúltimo ano da faculdade, já sabe que vai fazer um PhD. Se tu conseguir fazer no início do ano que vem esse TOEFL, faz no início do ano que vem. Porque, nós estamos agora em setembro. Até, fevereiro, dá muito tempo para se preparar para o TOEFL. Até março, dá muito tempo para se preparar. Se der para fazer este demônio dessa prova de proficiência, vocês façam antes até mesmo de
tipo assim, antes de começar a essay, começa a montar a list of universities, mesmo que seja, tipo assim, só mais ou menos vendo qual é a nota média que tu precisa tirar. Tipo assim, vê que a maioria pede 90, então bota que tu precisa tirar 92, 95 e tenta tirar 95. E vai e faz esse TOEFL, tira 95 e se livra desse caralho. Porque, gente, é terrível tu querer fazer uma essay, querer escrever, ver inspiração, assim, pra tu escrever e tu tem que estudar pra prova. Tu tem outras coisas pra fazer, a vida tá acontecendo, tá doente, tá no hospital, tu tá, tipo assim, tá indo fazer uma cirurgia, tu tá pensando, meu Deus do céu, eu tô perdendo a prática com a porra da prova. Porque, tipo assim, uma essay, tu consegue recuperar, assim, tipo assim, tu não conseguiu escrever durante uma semana, não, tu só vai sentar e vai seguir escrevendo. É até melhor, assim, tu passar um tempo sem pensar nisso. Agora, os estudos pra prova, no momento que tu começa, tu não pode parar, porque tu perde a prática. Essas provas são muito sobre prática, todas elas, tanto as de proficiência quanto as de GRE, LSAT, essas coisas assim, são todas de prática. Então, no momento que tu começa, tu não pode parar porque tu perde a prática. Toda vez que tu recomeça a estudar, tu vê que tu sente que tu regrediu. Então, tipo assim, mas eu vou ter o ano inteiro para trabalhar nas minhas aplicações. Isso aqui eu tô falando para vocês porque é a cagada que eu fiz esse ano. Eu pensei, eu vou ter o ano inteiro para fazer o TOEFL, para me preparar para o TOEFL. Vai ser muito de boa, porque eu vou espalhar horrores esses estudos para o TOEFL de uma maneira que eu estudo bem pouquinho todo dia. E lá em setembro eu faço a prova, em outubro eu faço a prova e eu vou tirar a maior nota do mundo. Vocês sabem como é que eu tô ultimamente? Querendo esganar a Laira do início do ano, que podia ter feito a prova em tipo julho, agosto e não fez, porque tinha tempo. Tem o último ano inteiro, imagina. Vou deixar pra fazer em outubro. Dá tempo de eu refazer se precisar. E dá tempo de eu estudar, assim, pra tirar 119 de 120. Gente, eu não aguento mais ouvir falando dessa prova. Juro pra vocês. Eu choro toda vez que eu falo no TOEFL porque eu tô cansada. Tô cansada de estudar pro TOEFL. Eu estudei o ano inteiro pro TOEFL. Bem pouquinho todo dia, mas o ano inteiro. Então chega um momento que tu satura, porque ela é uma prova chata. Ela é chata. Ela é chata, ela é repetitiva, as questões são sempre iguais e tu tem que estar sempre fazendo daquele mesmo jeito, porque se tu mudar a maneira que tu estuda, tu não vai bem, tu tem que fazer sempre do mesmo jeito, é muito chato. E aí tu junta o fato de que tu já está cansado de trabalhar numa aplicação no ano inteiro, tu tem outras coisas para fazer, tu tem essa para fazer, tem que entrar em contato com o professor, tem que fazer a tradução environmental, tem que fazer os resumes, tem que fazer o writing sample, tem que finalizar a list of universities, tem que pagar as coisas, tem muita coisa para fazer. Eu ainda tô me formando esse ano, então eu ainda tenho todas as coisas da faculdade para fazer. E eu ainda tenho que fazer esta prova, que eu não posso mais nem ouvir falar. Então, assim, aprendam com os meus erros e se der para vocês fazerem a prova, tipo assim, uns 2, 3 meses antes dessas outras coisas, tipo assim, uns 2, 3 meses antes de começar o período de aplicação, se vocês tiverem essa oportunidade, façam isso. Outro motivo para isso é que, se vocês não tirarem a nota que vocês precisam, vocês têm tempo de se planejar financeiramente para fazer a prova de novo, se vocês fizerem com muita antecedência. Porque, tipo assim, se eu fizer agora no 1º de outubro e não tirar a nota que eu preciso, eu ainda tenho tempo para refazer a prova, para estudar um pouco mais e refazer a prova. Mas e daí eu vou juntar $220 como em um mês? Eu não posso, eu não vou ter outra chance, eu não tenho. E essa é uma situação que eu não quero que vocês passem. Então, tipo assim, se refazer a prova não envolve apenas o planejamento de estudar um pouco mais e fazer e tirar a nota necessária, se puder. Envolve também o planejamento de pagar de novo essa prova. Então, assim, se vocês estão fazendo as aplicações e vocês com calma, estão se planejando com antecedência, se tem prova para vocês fazerem, se der para fazer antes, faz antes.